mercado de trabalho em Ribeirão Preto, no fim de ano de 2024, deve registrar recorde na abertura de vagas de trabalho, principalmente no setor de comércio e serviços. Nas projeções do Instituto de Economia Maurílio Biagi, cerca de 38 mil novas vagas serão abertas para trabalho em Ribeirão Preto agora no final de ano, trabalhos formais, sendo que isso corresponde a um crescimento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. 86% dessas vagas devem corresponder a trabalhos tanto no setor de comércio e serviços, são os principais contratantes na cidade. Os outros demais setores da economia não devem ter um crescimento tão expressivo e corresponder a tantas vagas. Olhando agora para o número de demissões, projeta-se que cerca de 36 mil pessoas percam seus empregos agora nesse último trimestre. Ou seja, liquidamente, o saldo de empresas, ou seja, o número de admissões menos de demissões, deve ser de 2 mil vagas no final de ano. O que é interessante observar na questão do mercado de trabalho de Ribeirão Preto é que ele vem chegando a um ponto de certa estagnação, de certa maturação. O que nós observamos é que, apesar do número de admissões ser maior do que o número de demissões, nós temos 2 mil vagas sendo abertas a mais do que aquelas fechadas, o que acontece é que as demissões estão crescendo mais rápido do que as admissões. Então, mais pessoas estão ficando desempregadas do que pessoas estão sendo admitidas, né? A velocidade dessas duas curvas. Enfim, o que isso quer dizer é que pode chegar um momento em que a economia em Ribeirão Preto chegue a um equilíbrio em relação às admissões e às demissões. Outro ponto que reforça essa questão da estabilização e da maturidade do setor de trabalhos formais em Ribeirão Preto também é a queda no número de contratações temporárias. Sabemos que o final de ano é muito caracterizado por contratações temporárias pelo grande número de festividades ocorridas, pelo grande número de datas comemorativas. Mas mesmo assim, os trabalhos temporários estão em queda, ou seja, o número de demissões, de encerramentos de contratos temporários vem sendo maior do que o número de afirmações de contratos de trabalho temporário. Isso não é, de certo modo, um aspecto negativo da economia, isso significa que a economia está caminhando para um nível de maturidade maior em Ribeirão Preto, que o mercado está se consolidando, o que é uma tendência observada desde os finais da pandemia de Covid-19. Então agora o que aconteceu é que com o fim da pandemia, o mercado se recuperou, cresceu de forma acelerada, mas agora ele está se estabilizando. Então a gente vê essa aproximação entre as curvas de demissão e de admissão, então o achatamento do saldo de trabalhos, assim como também essa tendência de queda, de diminuição na formação de contratos de trabalho temporários. Ficou um pouco difícil entender essas movimentações das contratações, das demissões, e se uma está crescendo mais rápido do que a outra. Então eu vou dar um exemplo para poder ajudar a entender esse contexto melhor. Imagine que antigamente 10 pessoas eram contratadas, enquanto 2 eram demitidas. Agora, o que vai acontecer nesse final de ano é que 20 pessoas serão contratadas, enquanto 15 serão demitidas. Perceba que ainda nós temos mais pessoas sendo contratadas do que demitidas, mas o número de pessoas demitidas está crescendo bem mais do que o número de pessoas admitidas. Então é isso que a gente quer dizer. Se antes o nosso saldo de emprego era de 8 pessoas, ou seja, se 10 eram admitidas e 2 eram demitidas, então nós tínhamos um saldo de 8 pessoas ainda remanescentes no mercado de trabalho. O que acontece agora é que 20 são demitidas, mas 15 perdem seus empregos. Então apenas 5 continuam trabalhando. Então perceba que o saldo de empregos, ele achatou. É o que vem acontecendo em Ribeirão Preto. O saldo de empregos também vem achatando, reforçando essa tendência de estabilização do mercado de trabalho.